Acorda, meu amigo! Está começando mais um podcast e hoje é mega especial, porque a gente vai falar de como estruturar a área comercial da tua empresa, porque você não vende mais e não tem mais resultado, porque, meu amigo, não tem uma estruturação dentro desse setor no teu negócio. E para isso, eu trouxe duas amigas minhas que eu sei, real, oficial, que realmente constrói resultado nas suas empresas ou para onde elas trabalham, porque elas dominam muito essa área. Então, tô muito feliz de receber vocês, de verdade. É um papo de amiga, então não tô nem nervosa hoje. Bem de boas. Cris e Agatha. Cris, te apresenta aí, fala um pouquinho sobre ti. Depois a Agatha já entra se apresentando também. Show, Mi. Primeiro, obrigado pelo convite aí, né? Espero poder contribuir hoje com vocês. Eu sou a Cristiane Sommer, eu sou médica veterinária de diploma, que eu costumo dizer, né? Mas eu sou vendedora de profissão, né? Então, eu trabalho hoje na área comercial desde 2012, né? E na parte aí da gestão comercial mesmo, né? Lidando com pessoas e criando estratégias, né? Pra gente alcançar os resultados desde 2015 que eu trabalho. Eu trabalho numa empresa de medicamento veterinário, na Genera União, né? E tô aí nesse desafio diário. E pra quem vocês entenderem, a Cris foi minha aluna de personal. E era engraçado que ela me falava muito da rotina. Hoje eu cobrei a pessoa, a gente bateu a meta, eu pensei numa estratégia. E é muito legal que eu via o sangue no olho, uma pessoa que tem sangue no olho pela meta, não tem ruim. E então é muito especial trazer uma convidada no qual realmente eu sei que vive isso, que nem ele falou, formação de diploma é uma, mas é a vendedora nata, né? Se vocês deixar, elas estão me vendendo aqui no final do podcast. Agatha, te apresenta um pouquinho aí. Eu sou a Agatha, meu nome é Agatha Possebon, eu trabalho na área comercial já há 20 anos, sou administradora de formação e sou vendedora. Sempre trabalhei com vendas em todas as áreas em que eu atuei, trabalhei com prestação de serviço, com a indústria, hoje eu trabalho com prestação de serviço, mas o meu trabalho é impulsionar resultado. Quando as pessoas me perguntam, mas o que tu faz? Tu é comercial? Como assim? Tu é vendedora? Eu trabalho impulsionando o resultado das empresas. Eu faço com que a gente consiga chegar na meta a partir do resultado comercial, o resultado de faturamento, o quanto a empresa consegue faturar no mês. Perfeito. E aí, primeira pergunta é, o que faz uma área comercial? Hoje o meu público é o pequeno médio empreendedor e quando os clientes chegam lá no escritório, 50%, 60% deles têm uma empresa, uma pequena, média empresa, mas não tem uma meta. Eu fico apavorada, escandalizada. E muitas vezes, quando a gente vai dividir empresa por áreas e setores, a mesma coisa. Eles não pensam nem em comercial, nem em pós-venda, só presta atenção no serviço. E eu acho que é justamente por isso que o resultado não acontece. O que é uma área comercial? O que uma área comercial faz? A área comercial é a área da empresa que vai fazer a venda. Ela vai receber, de alguma forma, o cliente, a demanda por aquele serviço ou por aquele produto, e é a área da empresa que vai finalizar a venda. Um exemplo, uma pessoa que faz bolo em casa, de alguma forma ela vai receber a demanda, o cliente está chegando até ela. Marketing, a gente pode misturar um pouquinho as coisas, né? Muitas empresas não têm área de marketing separado da parte comercial, mas nós temos que enxergar a área comercial separado da área de marketing. O cliente chegou, passou na etapa que ele está demandando por um produto ou por um serviço. Ali entra o comercial, ali entra o vendedor. É ali que a pessoa que está tentando vender vai começar a se relacionar com essa pessoa que tem o interesse e a partir dali a venda deve acontecer. Cris? Eu acho que é bem isso aí, né, que a Agatha falou, acho que complementando, eu gosto muito de dizer assim, né, que às vezes a área comercial, ela nada mais é do que o pulmão da empresa, né, todas as áreas são importantes, né, mas a engrenagem ela só vai girar se o comercial colocar o faturamento para dentro, né, então é basicamente isso, é a venda, é a gente trazer o dinheiro para dentro da empresa para que todos os setores, né, também possam performar, né, nas suas áreas, mas se não tiver o comercial, nada disso acontece. E aí fica o recado, meu amigo. Me diz aí, tu tem um comercial estruturado? Como é que tá? É o comercial que vai fazer a roda da tua empresa girar, porque não adianta eu sou
dentista se eu não consigo fazer o cliente entrar lá para mim executar o serviço. Então, isso é... Ele pode ser um excelente dentista, ele pode dominar a técnica, e se ele não gosta de dar conta dessa demanda, ou não gosta de dar conta da entrada do que está sendo demandado para ele, ele tem que ter alguém que execute. Né? Então, hoje, a dificuldade dos profissionais, na minha opinião, é conseguir enxergar o que está entrando de demanda para ele. Porque, às vezes, está entrando, ele tem demanda e ele não consegue dar conta disso, ele não consegue administrar a demanda que está entrando para ele. Como é que ele faz para organizar isso? É a partir da área comercial que ele vai poder conseguir identificar e organizar para ele poder dar tempo de resposta com precisão, que é o que as pessoas querem hoje, dar tempo de resposta para as pessoas que estão demandando o preço para ele não sabe passar o preço. Então, assim, a partir da área comercial é que ele vai conseguir estruturar todos esses itens. Exatamente. São as pessoas que vão fazer o relacionamento, né? O teu relacionamento da tua empresa com os teus clientes, né? Então, o vendedor, né? O representante, a área comercial da empresa, ela é muito isso, né? É a conexão de relacionamento que tu vai ter com o teu cliente. Né? Até para tu fidelizar, para tu criar novos clientes, né? Então... Perfeito. E então, acho que a gente vem um desafio, porque eu falo para as pessoas, né? Uma coisa é eu saber que não existe. No momento que eu sei que eu existo, que existe a área comercial, e agora, o que eu faço? O eu empresa, às vezes, eu atendo, eu vendo, eu isso, eu aquilo. Então... As empresas menores, elas vão ter isso misturado. Então, assim, eu acho que sempre existe a área comercial dentro da empresa, porque se ela não existir, ninguém está vendendo. Então, assim, de alguma forma existe. É só a gente olhar para dentro da empresa. Eu estou falando de uma empresa bem pequena, né? Que são poucas pessoas. Eles têm que olhar para dentro da sua empresa e identificar quem é que está se relacionando com esse cliente que está chegando, com esse paciente. Vamos usar o meu exemplo, né? Usar de cobaia para não... Eu sou sozinha. Exato. Então, eu vendo, eu atendo... Tu é o financeiro, tu é o administrativo, Exato. tu é o comercial. Esse é um bom exemplo. E aí, vamos lá, eu não tenho comercial estruturado. O que eu faço agora? Tu tem que, primeira coisa, entender para quem é que tá te demandando. A pessoa que está te demandando, ela precisa do teu serviço? Então, assim, a gente tem que olhar e identificar aquilo que a pessoa está te perguntando. Ela quer comprar de ti? Tu sabe o que responder quando ela falar eu quero? Tu sabe posicionar o que tu quer? Então, assim, a área comercial é quem vai responder todas essas demandas. Tu tá sozinha, tu é uma microempresária, tu vende serviço. A primeira coisa que tu tem que entender, aquilo que tu tá colocando pro mercado, as pessoas querem comprar? Querem, porque tem demanda. Eu não dou conta dessa demanda. Então, tu tem que ter um tempo ou alguém que consiga dar conta disso. Perfeito. Porque tu não pode colocar o teu serviço no mercado e não dar conta. Aí tu te queima tendo um Tiro no serviço pé, bom, né? exato. Tiro no pé. E aí eu tenho muitos exemplos, muitos clientes, né? Na verdade, não muitos exemplos, muitos clientes advogados. Que eles têm... São sozinhos. Extremamente difícil para eles, assim... Como assim? Comercial? Não, tu já faz, tu chega o cliente, ele vai entender, tu faz essa parte. Ele não conhece a etapa técnica da venda. Exato. Que é o que a gente faz de diferente, eu e a Cristiane, dentro das empresas que a gente atua. O que a gente faz? A venda, ela não é empírica, ela é um conhecimento. Assim como o cara que vai obturar um dente, ele tem que conhecer a operação, o cara que vende, ele tem que conhecer como é que se faz uma venda. Concorda, Cris, né? Exatamente, ele não vai vender a partir do nada. O primeiro ponto para tu conseguir vender é tu ter dado. A pessoa chegou para ti, tu anota isso em algum lugar? O que a pessoa está te demandando? Como é que tu vai te relacionar sem tu ter a informação registrada? As pessoas chegam para mim e me perguntam muitas vezes, Ágata, eu tenho demanda, eu faço propaganda. Ok, só que a propaganda acontece, a demanda surge e o que tu faz com esse dado? Um médico que não tem um prontuário do paciente, ele não consegue fazer nada depois quando o paciente volta, porque ele não anotou o histórico. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a dar conta da informação que está chegando para ti. Perfeito. Quando eu abri meu escritório, eu não sou uma empresa pequena, então Excel, né? Excel é o nosso maior amigo. E aí eu tinha lá o nome do cliente, o dia que ele veio, o problema dele, por que ele me procurou, se ele fechou na hora, não fechou, tá tudo organizado. E aí, no início, eu não tinha tanta demanda, porque eu estava colocando a minha empresa no mercado, então não tinha muitos conhecidos, e era a terceira semana do mês, assim, tava entrando para a última, que nem agora. Hoje é dia 27 de abril. Fechando o mês. E eu não tinha batido minha meta. Eu sempre trabalhei com meta, porque eu vim do esporte, para mim tem que ter meta, é objetivo, mas eu tenho que até cuidar, porque a minha vida
Sabe aquele desenho do Medley, medalha? A minha vida é meta. Se eu não tenho meta, não funciona. Eu funciono nem aqui só. É pressão, é meta. E vai, filha. Vai buscar o que é teu. E aí, a terceira semana, meu Deus, eu tenho que fechar 2 contratos, eu fechei 1. E agora? Eu fui lá pra essa planilha e aí tinha 3 cafés que eu já tinha tomado, devia ser no 3º ou 4º mês, e eu vi que 3 pessoas que não fecharam o processo comigo, e eu tinha informação o nome do cliente, o dia que ele veio e por que ele veio ali. E aí, eu mandei um áudio pro cliente, tentei ligar e aí não deu, mandei um áudio. Falei, olha só, no dia tal, tu veio aqui, a gente conversou sobre tal coisa, tu já conseguiu resolver esse teu problema? Como é que tá essa questão? E aí a pessoa me respondeu, pior que não resolvi, eu vou te contratar, porque eu vi que se eu não te contratar, não vou resolver. Oportunidade fechada, E né? bem isso que tu falou, fechei o negócio e bati a minha meta do mês. Mas se eu não tivesse um dado específico, o que talvez me fez fechar? Eu disse a data que ele veio aqui no escritório, era o dia. Eu disse o porquê que ele veio e o que a gente conversou. Quando as pessoas me contratam, hoje eu não estou com tempo sobrando, graças a Deus, mas quando me contratavam, as pessoas me falavam assim, que mágica que tu faz para vir aqui, avaliar durante uma semana e no outro mês ter 50% a mais de faturamento? Não existe mágica, existe técnica. O que eu fazia? Identificava a carteira, a demanda que estava surgindo, que foi o que tu fez. Com a informação registrada, eu entendia o que aquele cliente estava querendo e eu oferecia a solução. Então, assim, sem conhecer o segmento, né, muitas vezes, porque eram segmentos diferentes, a gente entregava a resposta. E as pessoas estão acostumadas a não olhar para dentro de casa. Elas querem fazer marketing, publicidade, investir. Tá tudo certo, tem que fazer. Mas no primeiro momento, existe uma faixa que tu consegue atuar, que é a faixa mais fácil, são as pessoas que já te demandaram. E em cima dessa faixa, o que tu faz hoje? A minha dica hoje é, para quem não tem estruturado uma área comercial, mas que tem demanda, que já recebeu clientes potenciais, olha primeiro para dentro dessa carteira. Essa é a mais fácil de ser trabalhada. Quem está chegando não conhece o teu serviço, tu tem que convencer. Eu estou há 3 dias de fechar o mês, 2 dias de fechar o mês. Então, eu não posso buscar o meu resultado na etapa mais difícil, eu tenho que buscar na etapa mais quente, que é quem já teve o interesse e ali eu consigo fechar o resultado. Acho que às vezes a gente acaba querendo olhar para o todo e acaba não olhando uma parte mais simples, que é mais fácil de atingir o resultado. É fazer o feijão com arroz, né? É isso. É olhar para dentro de casa e saber assim, dentro de casa o que eu tenho, o que eu consigo fazer com as minhas ferramentas. Buscar soluções mirabolantes e, na verdade, faça o feijão com arroz bem feito. Começa fazendo um feijão com arroz bem feito, que é isso aí, é tu olhar o que tu já tem, né? É tu manter aquele teu cliente, né? Às vezes as empresas ficam tentando buscar cliente novo. Uma carteira superaquecida. Uma carteira superaquecida, cheia de oportunidade ali dentro da própria carteira. Cria um critério para identificar o que é quente, morno e frio. Estou falando uma linguagem super simples. A gente pode, dentro dessa classificação da carteira, ter outros critérios. Eu uso outros, porque eu estou acostumada já a lidar com isso, mas assim, o que é quente, o que é morno e o que é frio. Tá com problema, não fechou o mês, precisa fechar, tem uma meta clara ali para buscar o resultado, vai na carteira mais quente. O que é a carteira mais quente? Cria um critério para selecionar o que é quente, morno e frio. O que é mais quente são as pessoas que não fecharam por objeções que tu pode resolver. Olha aqui, aprendizado. Então, vamos lá, ter dados, cuidar da carteira de clientes, e identificar essa carteira em primeiro lugar, porque eu acho que as empresas pequenas, elas nem têm a carteira identificada. Perfeito, eu botei que identificar a carteira de clientes, olhar para dentro de casa. E é bem importante o que tu falou, porque eu vejo o pequeno, às vezes, que nem tu falou, ele tá patrocinando lá no Instagram, ele tá patrocinando, aí o cliente chega até ele e mandou uma mensagem no WhatsApp. E ele não responde. Não, e outra, eu te digo assim, tá aí, tu tem um sistema, esse sem WhatsApp que tu tem, tá? Esse sem WhatsApp que tu recebeu nos últimos 60 dias, tu tem isso anotado numa planilha? Porque tu pagou caro pelo lead, digamos assim. Sim, custa muito caro. Custa caro o lead. E aí o cliente nem tem uma carteira identificada. Tá no WhatsApp dele, trocou de número. O que aconteceu? Perdeu o histórico. Ele perdeu tudo aquilo que ele pagou pra conquistar. Exato. E as pessoas que estão trabalhando na empresa, às vezes eles não têm essa clareza. A minha outra dica é, enxerga o teu processo como um todo. Entra aqui e sai aqui.
Se entra 100 quilos de farinha, tem que sair 50 brownies. Estou usando um exemplo de uma empresa que eu tenho e eu divido muito com meu marido, que ele também é da área. A gente não pode não identificar o que está entrando. Eu preciso saber o que entra e o que sai. Eu preciso ter indicadores daquilo que eu estou realizando hoje. Essa é a outra dica. Porque para tu poder mensurar o teu resultado, né, e como é que tá indo, eu acho que talvez muitas vezes pode faltar também numa empresa qual é o objetivo dela, né, que é a questão das metas, né, e dentro das metas o que ela quer alcançar, de que forma, inclusive ela quer que a marca dela seja vista, né, e o comercial, querendo ou não, tem uma certa responsabilidade nisso, né, nessa questão de marca, que a Agatha até comentou sobre o marketing ele ser um pouco mais dividido em relação ao comercial, mas o comercial ele é a tua representação ali no mercado, né? O vendedor ele tá ali carregando a tua marca junto com ele, né? Então acho que isso precisa ser também bem definido dentro da empresa, né? E até a questão de tu criar os KPIs, né? Que são os indicadores, né? Para tu poder fazer o acompanhamento do que aquilo tudo que tu tá fazendo de fato tá sendo executado. Quando a gente fala em indicador, a gente pode trazer para uma linguagem bem específica da venda ou a gente pode usar uma linguagem mais simples. O que eu daria de dica novamente? O que adianta tu ter uma meta se tu não sabe se tu vai conseguir alcançar ou não? A meta ela tem que ser formatada por indicadores, que é o que a Cristiane está trazendo, com clareza. O quanto tu consegue vender, o quanto tu quer vender e o quanto tu já vendeu. Então, assim, eu tenho que ter um produto ou um serviço que eu tenho que ter identificado quanto é o meu ticket médio. Se eu tenho o ticket de quanto sai o meu produto, de quanto é o preço daquele produto que eu estou vendendo, versus a quantidade de pessoas que vão comprar ou que eu vou vender o meu serviço, eu tenho o meu resultado. Então, assim, quantas pessoas eu tenho que atender hoje para conseguir o faturamento X? Ali eu consigo começar a identificar as minhas diretrizes, os meus indicadores. Então, assim, são dicas que as pessoas, elas têm, quem está vendendo tem que, no mínimo, conhecer isso. Eu tenho que saber quanto custa, quantas pessoas eu consigo atingir, uma média para quantas pessoas eu consigo vender, para saber quanto eu consigo faturar. Porque às vezes a pessoa bota uma meta que nem ela consegue atingir, né? Ela nem sabe como atingir, né? Eu consigo atender 23 sessões, que a gente chama dentro do meu trabalho, por semana. É o que eu atendo, 23. E aí eu converso muito com a Agatha, eu sou uma pessoa que eu tenho humildade para reconhecer quando eu não tô chegando no resultado. Eu hoje tenho fila de espera. Uhum. E a gente começou a trabalhar isso, daí eu sei que Aí eu fico louca, assim. Aí eu fico louca. Tem fila de espera e ela mantém o preço igual. Uma pessoa que tem fila de espera e mantém o preço, ela quer continuar trabalhando muito. Acho que esse não é o caminho. Se tu tem fila de espera, tu tem uma agenda lotada, o que tu tem que fazer? Aumentar o preço. E é muito legal, porque eu vou mandar esse podcast para meus clientes, e para quem é possível cliente, olha a humildade, né? A nível mundial é reconhecer isso, né? Mas a ideia é que você aprenda, não adianta eu dizer que eu sou... Cara, eu entendo de processo de coach, eu não entendo de comercial. Se quer, contrata a Cris, entra na fila de espera lá, hoje a Agatha nem tem disponível. Então, eu fui falar com a Agatha, ela, beleza, vamos lá, o que eu fiz? Pum, já não é mais o mesmo valor, subiu. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente não é especialista do comercial. Porque tu consegue, né? Por que a gente consegue mexer no preço? As pessoas me perguntam, quando eu tenho que mexer no meu preço? Quando é que eu consigo alterar o preço? Quando tu conseguir mostrar valor naquilo que tu está entregando. Então, se tu acredita naquilo que tu está vendendo, é fácil, o preço não é uma objeção. E é muito engraçado, eu falei que a Agatha faz o quê? 1 mês sobre isso. E aí, esse mês, eu dobrei o valor do meu trabalho. E vendeu igual. E vendi igual. Então, assim, eu fechei 2 contratos. Eu só tenho uma coisa para anunciar. Em 4 meses, vai 300% de aumento no preço da tua consultoria. Então, assim, em vez de eu fechar 4 trabalhos no mês passado eu fechei 2 e foi a mesma, né? Faturei a mesma coisa. A mesma coisa sem trabalhar. Uhum. Então, olha como é importante a gente pensar sobre isso. Isso que vocês falaram é muito legal de cuidar da tua carteira de clientes. Eu entendo o básico dentro do comercial e eu trabalho isso com os clientes, alguns pontos, eu questiono eles em relação a isso. Então, eu tenho um advogado que tem uma carteira de clientes que ele já atendeu mais de 150 pessoas. É muita gente. É muita gente. E aí a gente começou a olhar, às vezes o mesmo, e o que a gente começou? Explorar a carteira dele, bem isso que tu falou, é o cliente quente, morno e frio. Porque ele já tem uma ficha de atendimento que ele tem a história da pessoa. Ele falou, isso aqui eu posso entrar com um processo esse. Então, às vezes, uma pessoa que tinha um processo com ele,
ele transformou aquele processo mais 2 ou 3. Por que eu separo a divisão da carteira, tá? Pra gente também conseguir mensurar a quantidade de trabalho que a gente tem. Hoje eu presto consultoria para uma clínica de cirurgia plástica, um instituto que tem aqui em Canoas, uma referência, a gente vende excelência, a gente vende experiência, foi uma coisa que nós construímos juntos. E hoje, quando o dono da empresa me pergunta como é que está a minha carteira, em quanto tempo eu consigo identificar os meus clientes e olhar para essa carteira, eu digo para ele a seguinte resposta: hoje eu viro a minha carteira em 2 dias. Então, o que eu tenho? Tempo sobrando. Se eu tivesse mais demanda, eu estaria vendendo mais. Então, o meu problema hoje é conseguir mais clientes para que eu possa atender e possa converter. Então, assim, ó, a gente tem que identificar em que fase a gente está. Tu tá numa fase que se tu conseguir receber mais demanda, tu não vai conseguir atender, porque tu não tá conseguindo dar conta desse atendimento. Eu hoje tô numa fase que eu em 2 dias olho para dentro de toda a minha carteira, então a minha carteira ela é pequena, né? E eu poderia ter mais carteira para conseguir reverter mais. E tem uma questão de maturação, eu falo para os clientes também. Hoje eu tenho mais de 300 clientes atendidos. Então, se hoje eu dizer assim, ó, pô, eu vou criar um produto específico, vou fazer uma parceria com a Agatha e a Cris e eu vou oferecer, vamos estruturar o comercial dos clientes que querem. Ó, já vamos pensando no modelo de negócio aqui. Vamos ganhar dinheiro. Vamos lá. Não, vamos fazer os outros ganhar dinheiro. É, também, né? E aí foi muito engraçado porque o que eu vou fazer a primeira coisa? Eu não vou lá no Instagram dizer, tem uma oportunidade. Eu vou estruturar e vou conversar com os 300 clientes que eu tenho. Com as pessoas que já te conhecem e confiam na tua entrega. E eu vou dizer, eu tô falando isso aqui, depois vão me procurar pedindo serviço. Porque eles querem, é uma demanda. Então, muitas vezes, falta a gente olhar o que a Cris falou pra dentro da tua casa. Cadê o feijão com arroz? O que dá pra se fazer? Pô, eu não entrego isso, mas eu vou chamar um advogado parceiro que faz a outra parte daquilo ali. Eu vou ganhar um percentual sem trabalhar. Eu acho que a gente pode dividir a conversa também com uma frase que eu sempre utilizo. Eu uso muito isso com a Milena, eu uso na empresa que eu trabalho hoje, uso dentro da minha empresa também. É o que e como. É uma ferramenta super simples. O que é? A gente conversou sobre o que é, sobre o que precisa ser feito. O como é o que as pessoas precisam buscar. Porque não adianta só tu identificar o que é, o que precisa e não saber como fazer. Então, assim, eu acho que depois da fase 1, precisa acontecer a 2. É o que e como. Então, acho que a dica também é saber como fazer. É uma fase importante. Que nem, né, por exemplo, a gente tem os dados, né? Às vezes as pessoas têm os dados tem todos os relatórios, tudo, aí olha para aquilo tudo e não sabe como fazer. Como fazer aquilo, né? Essa é a maior dificuldade hoje, eu acho. Né? Eu acho que a maior dificuldade é exatamente essa. É tu entender dentro do que tu tem hoje de possibilidades, o como tu vai usar aquelas possibilidades. Ah, perfeito. Né? Então, porque isso aí faz toda a diferença. Até... Essa é a parte técnica também da nossa etapa, né, Cris? Exatamente. Hoje a gente tem, que nem eu tenho a equipe de vendas, né? E para os vendedores, né? Essa é o que eu tento sempre trazer para os coordenadores que eu faço a gestão, né? É mostrar para o representante lá que está lá na frente que muitas vezes ele tem a demanda, mas aí ele fica perdido e ele não sabe como transformar aquela demanda em vendas. Estratégico, né? É criar para ele, ensinar para ele como ele vai fazer aquilo, né? Então... para quem tem equipe de vendas, eu acho que é bem importante levantar essa questão também, ou até... Vamos usar o exemplo do advogado. Do início ao fim, ele recebeu a demanda, ele registrou que aquele cliente está interessado no serviço que ele pode ofertar. Quando ele chegou com uma objeção, ele achou caro o serviço. Ele achou caro, a gente não está conseguindo fazer a transformação de valor e preço, a gente registra isso, o cliente vai embora, e aí, o que eu faço depois disso? Essa é a pergunta que todo mundo me faz. O que eu faço? Tu entra em contato de novo. Tá entendendo? Em quanto tempo? Quantas vezes? Até quando? É isso que a gente estrutura. O meu papel hoje é cuidar de quem me disse não. Porque o sim, quando eu tô tranquilo, eu já tenho um contrato assinado. E de 100% das pessoas que eu atendo, 80 me dizem não no primeiro momento. Eu busco reverter os 80 depois do primeiro atendimento. E aí que mora, aí que mora o perigo. Vamos lá, cuidar de quem me disse não. Exato. Profundo isso, hein? É que nem namoro, né? Se tu quer namorar com fulaninho e ele disse não, eu não desistiria, né? Se eu quero, eu vou até o fim, né? Até porque assim, ó, tu não pode desistir de alguém que tu não sabe qual é a intenção dela.
Tu não sabe se a pessoa quer, se ela foi buscar preço, se ela tá te comparando, se ela já conhece o teu serviço. Tu não pode trazer pra ti com a tua expectativa. Tu tem que colocar o óculos de quem tá te demandando. Assim, esse é o diferencial também. Eu já vendi produto com ticket médio muito alto, que eu não tinha dinheiro para poder pagar se eu fosse comprar. E se eu identificasse pela minha ótica, eu ia dizer, bah, não compra, é muito caro, não tem como. A gente não pode vender dessa forma. A gente tem que vender pensando em quem está comprando, não em quem está vendendo. Hoje mesmo eu tive um exemplo desses, que era uma negociação e o coordenador me ligou, que a vendedora estava lá, e disse, o que aconteceu? Era um valor alto, né? Se a gente olhar, é um pedido alto. E eu, mas qual é o problema? Aí ele assim, eu acho que é porque o valor, mas isso é um achômetro teu, né? Então, tu vai conversar com a representante para que ela entenda, de fato, o que é que está barrando a venda. Qual é o real fato? Porque às vezes a gente fica assim, ele diz, porque o comprador, né? O comprador te diz um negócio, mas aquilo que ele te diz, muitas vezes, não é aquilo. E sabe por que a gente acha? Porque a gente não escuta bem. Exatamente. A gente não faz uma escutativa. Quando eu entendo o meu cliente, quando eu entendo o meu paciente, eu sei realmente o que ele está buscando. Exato. E aí eu consigo entregar uma solução. Eu não vendo, eu soluciono aquilo que a pessoa está me demandando. Tem o que a Cris falou é bem isso. E eu até anotei que eu já tô aqui, aprendendo, cuidar de quem me disse não, vender pensando quem está comprando, não na minha mentalidade. E que nem eu falei pra Agatha, uma das maiores dificuldades que eu tinha de cobrar um preço alto, porque há 15 anos atrás eu ganhava R$5 para trabalhar. A hora. E aí como é que eu vou cobrar hoje, sei lá, R$1.000, R$500 a hora? Sim. Sabe? Às vezes mas aí uma crença que a gente tem, né? Mas eu pego um cliente meu que vendia 30 mil, a gente organizou a empresa, o processo, ele tá vendendo 70. Tá, mas dá pra cobrar mais ainda, né? Sim. Então, eu acho que isso é bem importante, eu acho que por isso que as pessoas têm um medo de vender, porque elas não estão olhando, que nem a Cris falou, tô olhando pra mim, né? Eu não tô escutando o próprio comprador. Escuta, qual a real objeção da venda? Exatamente. Tem que ir a fundo, fazer as perguntas, tem que perguntar e escutar, é escutativa e as perguntas certas, né? Porque é assim que a gente vai, de fato, né, chegar no objetivo, né, do porquê daquela objeção. E aí a gente consegue contornar, aí vai a chance de aquilo virar um sim, né, dentro das tuas possibilidades, né, porque existe até onde o comprador quer vir e até onde o vendedor pode ir, né. Então, se a gente chega na real motivo e tá dentro das minhas possibilidades, é só fazer o pum e a venda tá feita, né. Perfeito. E o cliente, tem uma frase que as pessoas querem comprar, as pessoas gostam de comprar, mas elas não querem que tu ofereça o produto, digamos assim. Elas querem ter o controle. Então, bem isso de fazer perguntas. Exemplo, vou dar um exemplo de quando eu era lá personal trainer, pra não ficar fazendo só propaganda do meu trabalho, até que tem fila de espera, eu subi o valor. Então, né, vamos lá. O cliente chegava... o cliente chegava pra mim e perguntava, qual é o valor da hora? Daí eu falei, tá, por que tu quer fazer personal hoje? Eu tinha uma cliente, porque eu saí de ela falava, real oficial, tô trazendo um exemplo, eu passei por um câncer agora, então eu tô fraca, minha imunidade tá baixa, eu preciso não sei o que, parará. Daí eu falei, a gente usa muito backtracking na venda. Então a senhora teve um câncer há pouco tempo e o médico te disse que é importante tu fazer atividade física para reforço da musculatura. Daí ela falou, Ela tá vendendo para ela mesma. Sim. Eu não tô vendendo. Tu tá te relacionando, entendendo o que ela precisa e tu tá ofertando a solução, porque tu tem, né? E daí eu falei, e como é que tá a tua autoestima hoje dela baixa? Eu me olho no espelho, meu braço tá flácido, não tenho vontade de sair. Encaminha ela lá pra mim, vender uma cirurgia plástica. E aí, claro, não, pra minha aluna, não sei como é que tá, né? Sei lá. Mas ela tem o dado, né? Eu acho que tu anotou, né? Então registra e me informa. Eu tenho o WhatsApp dela, tenho o Facebook, vou falar. E aí, ela falou, às vezes eu deixo de ir nos negócios da família, porque eu não tô bem comigo mesmo. Eu falei, então tá, então se a gente fizer atividade física, que é recomendação do médico, pra senhora também, além do médico se sentir bem, melhorar a tua autoestima, vai fazer tu te ajudar a te relacionar mais. Ela tava sem namorado e ela, eu queria ter um namorado dela.
Eu falei, o que hoje te impediria de fazer atividade física? Ela falou, nada, eu tenho, sei lá, tenho dinheiro, é uma pessoa que tem grana, não é uma pessoa que, né? O medo, ela falou o medo. Eu não sei como é que vai ser essa questão da imunidade, daí eu tive que entrar com a parte técnica. Parará, o ideal é a gente começar com todas as vezes na semana. O dia que eu falei o preço pra ela, era a minha aluna que eu mais cobrava. Ela, não, tá fechado. Era o ponto menos importante, né? A partir do momento, é bem aquilo, assim, quando o cliente, ele te barganha, né, que a gente fala, né, quando ele barganha o preço contigo, te faz leilão contigo, é porque é exatamente isso, ele não tá enxergando o valor do que tu tá dando pra ele, né, o valor do teu serviço, né, então é bem isso aí, ó, tu entregou o valor pra ela entendeu que o que tu vai fazer por ela tem valor, então aí já a questão do preço, né, quando a gente tá nessa questão do que momento eu posso aumentar meu preço, em que momento eu não posso ainda, que tu comentou sobre tu entregar valor, é basicamente isso. Quando tu entrega valor, ele não vai te barganhar. Trouxe aqui a frase, essa frase eu aprendi no curso do Vence do Flávio Augusto, né, do Geração de Valor. Ele falou o seguinte, eu fui estruturando, as pessoas querem comprar, mas elas não querem que você venda para ela. Então tu precisa fazer o processo que a Cris falou, ouve, pergunta, usa a técnica que ele fala também, lá no coach também a gente faz, né, o backtracking, de a pessoa se ouvir, porque às vezes tu fala, mas não escuta, né? Exatamente. E entender os dados, fica muito mais fácil. E aí, trazendo também para uma parte de administração da empresa, eu vejo que o empreendedor hoje ele é muito desorganizado, ele é muito bagunceiro, ele é muito... se a gente for pegar a empresa da Cris, às vezes tem um sistema, tem a reunião que tu tem um pouquinho mais, né? Então, o empreendedor, às vezes tu nem... Eu chego para ele e pergunto, quanto que tu tem que faturar no mês para te ter o teu Prolabore X e ter uma margem... Ele já nem sabe. Então, às vezes, a gente vê que o comercial desestruturado também é uma questão do que está de cima lá, o administrativo financeiro bagunçado também, porque daí não fica tão assertivo. Cris, quantos vendedores estão abaixo de ti hoje? Hoje são 15 vendedores e 9 promotores técnicos, né? Que daí a gente trabalha com parte técnica e vendas, né? Os dois fazem a parte comercial junto. E qual é o maior desafio que tu enxerga hoje, né? A Agatha falou um pouquinho ali da parte dela, tu com uma equipe maior, com uma empresa maior, o que tu enxerga de maior resistência ou desafio? Eu acho que o maior desafio é a equipe de vendas entender essa questão da relação valor e barganha. É entender que a partir do momento que eles começarem a entregar no atendimento deles, né, valor naquele atendimento, porque hoje a gente tem vários concorrentes, né? Então, quando a gente começa a entregar valor, o cliente começa a nos enxergar como o melhor negócio para ele. E aí o concorrente já não se torna tão importante, mesmo ele sendo mais barato, ele tendo uma melhor condição comercial, né? Então, eu acho que o mais desafiador é isso, assim, é que fazer com que a equipe entenda essa relação, né? E poder aplicar ela no campo. E aí o que tu falou o desafiador é a estrutura de como eu vou fazer a pessoa perceber o meu valor. E para você entender um pouco, a estratégia do podcast é uma estratégia para gerar valor para o meu cliente. Porque às vezes eu cobrei, eu sei da minha, mas aí os meus clientes mandam, enviei o podcast lá com meus amigos, disse que tu é minha coach. Então, eu tô gerando valor pro meu cliente. Exato. Tanto na parte de conhecimento, eu tô gerando valor em trazer pessoas importantes, né, que entregam um conteúdo. Então, acho que isso é muito importante. A gente falou de vários pontos importantes, assim, tu tá trazendo agora a geração de valor, né? Mas tu só consegue trazer valor para aquilo que tu conhece. Então, hoje, eu, pela minha experiência aí, 20 anos no mercado, já fui cliente, né? E muitas vezes. E eu sabia muito mais como cliente do que o próprio vendedor que estava me vendendo o serviço ou o produto. Aí é a outra dica. Tu entende daquilo que tu tá vendendo? Tu é uma autoridade no assunto? Hoje, eu vendendo o produto da empresa do meu marido, que é um brownie, que o ticket médio aí é baixíssimo, não tem quem venda brownie como eu. Eu vendo brownie em qualquer lugar que eu entrar, porque eu sei qual é a especificação, eu sei que tem uma nutricionista por trás, sei que o brownie que eu vendo hoje na empresa do meu marido, ele pode entrar na cantina da escola, porque tem uma restrição ali quanto a doce. Eu sou uma especialista naquilo que eu falo,
né? Eu entendo do produto que eu tô vendendo. E se tu tem entendimento e se tu conhece, tu gera valor. Exato. É impossível não gerar valor. Né? Tô usando um exemplo super simples, porque as pessoas, mas é que o serviço é muito complexo, eu não entendo nada, não era do segmento. Eu também não era do segmento da área da saúde, eu vim da indústria. E hoje eu vendo cirurgia plástica em um momento do meu dia. E eu entendo muito. Eu posso sentar hoje com um cirurgião plástico do lado, claro que tecnicamente eu não vou discutir com ele, mas eu conheço bastante da área. Eu busquei, eu fui atrás, eu tenho informação, eu estou sempre me atualizando em relação àquilo que eu preciso vender. E eu vou te dizer, se tu sentar na frente da área, tu vai operar. Esses dias uma cliente disse assim, ó, eu não vou ir na clínica porque tu é muito ligeira e nesse momento eu não posso gastar. Eu disse, não faz assim, vem aqui, vamos se relacionar. Vem aqui tomar uma champanhe, não tem nada a ver com a venda. Sabe de nada, inocente. Isso eu acho que é muito legal. Eu atendo muito, que nem volto a falar, o pequeno médio empreendedor. E eu acho que o medo do empreendedor é justamente esse, foi o que a Cris falou. É uma ansiedade em querer vender e não querer ouvir o teu cliente, não entender o porquê ele não comprou. E a segunda coisa é o que a Agatha falou, eu acreditar de fato no que eu entrego. Isso. E eu entender o que eu entrego. E se tu acredita, eu vou avançar um pouquinho mais. Quando eu acredito, eu não tenho medo de falar para quem eu já vendi. Existe uma frase que eu aprendi com um ex-chefe meu aí da área da indústria, ele me disse o seguinte, quem não dá assistência, abre a concorrência. Isso é um fato. Se eu tenho medo de falar com quem eu já vendi ali, que a gente está falando de um pós-venda, e no pós-venda a gente pode aumentar muito o faturamento, eu estou fazendo errado. Porque ou eu não estou entregando no prazo, ou eu não entrego o que eu vendi, né? Eu não firmei aquilo que foi acordado. E se tu não está afirmando aquilo que foi acordado, tá tudo errado. Volta e começa a reavaliar aquilo que tu está entregando. Né? Então, assim, ó, a carteira mais fácil de tu melhorar é para quem já comprou de ti. Exatamente. Só que tu tem que comprar, né, de quem vendeu de forma séria, que acordou aquilo que iria te entregar. E entregou o que tu vendeu. Exato. No prazo que foi combinado, dentro das especificações técnicas que tu tinha, ou dentro da qualidade que tu combinou que seria entregue. Né? Então, eu acho que assim, tu ter a garantia daquilo que tu tá vendendo, conhecer o teu produto e saber que tu vende realmente aquilo que vai ser entregue na mão do teu cliente, é o que tá acontecendo, tu não precisa ter medo de acionar o teu cliente. Né? Vamos pensar hoje, tu tinha 3 clientes lá para contatar, que eram pessoas que não conheciam o teu serviço. E se hoje tu olhar para as 200 pessoas que tu atendeu ano passado e tu fizer uma ligação para elas e falar que tu tem hoje uma oportunidade para reavaliar o processo, para entender um momento de vida novo, tu vende de novo para elas. E foi bem engraçado que hoje, a gente estruturando, trocando umas ideias com a Agatha aí, que vai vir algumas novidades para frente, eu nem olho para o cliente que foi lá e não fechou. Porque quando eu olho para minha carteira, eu digo que se eu cuidar da minha carteira, vou dar um exemplo. Parece uma estratégia simples, mas exemplo, eu dei Feliz Natal e Ano Novo para meus clientes numa mensagem mais ou menos personalizado. Tinha um nome e tinha no final algo que eu específico do processo dele. Só isso aí, eu fechei 10 contratos. Relacionamento. Eu mandei dos últimos 2 anos. Relacionamento. E acreditar no serviço que tu estava entregando. Porque se eu não entreguei, eu nem vou. Claro, tu não vai desejar nada pro cara, nem bom dia tu dá pro cara, né? Tu passa, o teu cliente passa de um lado, tu passa do outro lado da rua. Tu vê ele no mercado, tu vira um lado e foge do teu cliente, e se tu né? tem a garantia, tu para pra conversar com ele. Oi, e aí, tudo bom? Tu lembra do nome dele, tu lembra do nome do filho dele, tu sabe o que ele tava passando, tu pergunta sobre o que ele viveu, né? No teu caso. Então, acho que aí é o grande diferencial. É vender, saber o que está vendendo, ter a garantia da entrega e estruturar o teu processo. E vender com transparência, né? Bem isso. E eu acho que assim, o maior desafio de novo do pequeno empreendedor é que ele não tem a sua rotina organizada. O resultado da empresa, do empreendedor, do quem é empreendedor não acontece porque a rotina dele não está organizada para dar conta de todos os processos da empresa. E aí o que acontece? Eu te disse que vou te enviar, Agatha, amanhã. Só que eu te envio semana que vem. E no meu inconsciente, eu tô devendo. Eu estou deixando a desejar. E aí, quando chega o cliente para mim vender, eu me sinto falho, eu me sinto fracassado e eu não consigo posicionar. Porque muitas vezes eu, como empreendedor, não consigo dizer não. Eu não consigo estipular um prazo real.
Ontem eu atendi uma empresa e falei, olha, eu vou mandar uma foto do que a gente escreveu aqui, mas na segunda eu mando digitalizado. Porque antes eu falava, não, amanhã eu te mando, daí amanhã não dava e eu me sentia um lixo como empreendedora. Então, acho que a gente entender real oficial, o que eu consigo entregar de verdade. Eu falo para as pessoas, faz o que tu consegue. Tu é nutricionista, amanhã eu vou te mandar dieta, tu sabe que não vai. E aí Então tu vai não fazer o promete. quê? Tu vai quebrar uma expectativa da pessoa. Ah, eu vou sei lá como é que... Protocolar. É isso aí. o teu pedido aqui no fórum em 2 dias. Cara, tu já... Qual na cabeça do cliente? Pô, é um cara que não entrega o que fala. Fala 15, entrega com 10. Até porque, assim, ó, a expectativa de fazer em 2 dias é tu que tá colocando. Às vezes o cara nem te disse. Aham. Aí o problema é que é do cliente, tu traz pra ti, pro teu colo. E tu Aí o estraga- vendedor tu me estraga liga, a ó, Agatha, eu percepção quero dele. essa entrega aqui em 7 dias, porque o cliente tá te pedindo. Ele sempre... Daí eu vou pro histórico. Ele sempre comprou com 15. E por que agora ele decidiu em 7? Porque eu mudei o vendedor e agora tá mais rápida a venda pra ele. Não é assim que acontece, Cris? Exatamente. Então, assim, ó, entende qual é a necessidade e dentro da necessidade dele, tu acorda com ele como vai ficar bom pra todo mundo, porque a venda boa é venda pras duas partes. Exatamente. Tem que ser bom pro cliente e bom pro vendedor, né? Não pode ser bom só pra um lado. Até porque se for bom só pra um lado, tu não mantém. E aí eu vejo que não tem, eu vejo o meu modelo de negócio, porque a minha empresa é uma empresa pequena, cheguei onde cheguei ali, tem fila de espera, estou cobrando mais, estou aumentando, mas olhando o que vocês falaram, eu sempre tive os dados, tanto porque eu sempre tive pessoas ao meu lado, então eu dizia, pá, monta aí, o que eu começo a fazer? Não, tenha controle, tenha isso, então eu fui pegando muito isso. Eu sempre entreguei mais pro meu cliente. Sempre. O cliente, ele fechou um pacote de 13, mas eu vi que é legal ele fazia mais um encomenda de 2 meses. Eu digo, cara, relaxa. Eu entendo que a gente vai conseguir andar mais sem custo nenhum. Eu vou te entregar mais. E aí o Vai ser cliente melhor pro teu resultado, né? vai ser, porque ele vai ver, talvez falta 2 meses para ele fazer o faturamento dele dobrar. Só que ele não vai mais estar lá. Daí o que ele vai pensar? Sim. Foi ele que fez. E Exato. se eu tô com ele, pô, nós fizemos. Então, isso é muito legal. Hoje, eu posso dizer que eu tenho um relacionamento. Eu trabalho muito em relacionamento, porque a pessoa fala da sua vida, da sua empresa pra mim. Incrível. E aí a gente vai lá pro pós-venda. E como a pessoa tem uma experiência boa, eu consigo fazer essa pós-venda, eu consigo me relacionar. E às vezes eu vou dar um Feliz Natal, Ano Novo pro cliente, que aconteceu, o cliente não fechou comigo. Mas ele tava na ceia de Natal e lembrou de mim e falou de mim. Bah, em 2018 eu fiz um coach caminho, isso, aquilo, e aí o amigo dele vinha me procurar. Bah, a pessoa, olha só, o cuidado, que foi o que a Cris falou, de Tá te estruturar fazendo presente, é. um pós-venda, de que talvez a pessoa ela nem vai te contratar, mas ela vai, no círculo de relacionamento dela, indicar alguém para te contratar. Então, acho que o maior dor também do empreendedor é essa parte do pós-venda. As pessoas, tu comprou, nem me viu, nem te vê, nunca mais falei. Então, acho que isso é bem importante. Acho que até assim, vindo assim, foi comentado sobre o que eu posso fazer, né? Aquilo que eu prometo e aquilo que de fato eu posso fazer, né? Às vezes a gente fica na ânsia, né? As empresas ficam na ânsia de criar, vamos fazer ações assim, ações assadas, ações desse jeito. E aí começa será que eu vou dar conta de dar continuidade? Talvez eu starte, mas e a continuidade daquela ação? Né, dentro de um cliente, vamos fazer uma estratégia assim, 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 tá, essa estratégia que eu vou fazer do cliente, eu vou poder dar continuidade porque ele vai querer. A constância, né? Tu tem que dar constância nisso, e aí eu consigo fazer esse investimento por um longo prazo, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado de quando a gente vai desenvolver uma ação e vai implementar ela, né? Se eu vou conseguir dar continuidade dela, se ela, né, eu vou poder bancar essa ação de qualquer forma, se for por pessoas, por valor financeiro, né? Ela dentro do mercado, porque aí vai aquilo, tu começa uma, daí não dá continuidade, daí tu faz outra, não dá continuidade. Então Aí não conclui nada. Não conclui nada, a tua credibilidade também, né, vai ser comprometida. Por isso que a etapa de processo, ela é fundamental. É a empresa que tem que definir o que ela quer que aconteça com o produto ou com o serviço dela. E eu não defino em quanto tempo eu posso, o tempo de uma cirurgia hoje. São questões que são técnicas. Eu tenho que receber essa informação pronta. O comercial precisa receber da empresa, ou do gestor, ou de quem quer que seja, que é o definidor, né, ali da etapa do que está sendo vendido, ele tem que definir qual é a política.
Eu posso entregar nesse prazo? Qual é a margem que eu tenho em relação ao preço? Não pode cada pessoa da empresa definir o seu processo. O processo ele tem que estar centralizado, ele tem que estar organizado para que tu possa aí pensar em possibilidades, volta lá, redefine o processo, organiza e começa todo mundo a fazer da mesma forma. E o que a Cris falou é bem pertinente. Eu consigo bancar essa ação em tempo e dinheiro. Quando a gente conversou para fazer a gravação do podcast, a minha ideia, vou fazer toda semana. Daí eu mesmo, toda semana até dezembro, são 4 gravações, convidados, tempo, energia, tô com uma fila de espera, custa, 21 dias. 21 dias eu acho que não fica muito tempo um do outro, porque é uma questão que a pessoa cria o hábito de ouvir, daí vai demorar muito para ter um outro. E foi essa pergunta que eu me mais acho que quinzenal é perfeito. E eu não vou fazer 2 meses de podcast. Ele é até dezembro, tem um contrato assinado aqui com a empresa até dezembro, 2 por mês. E também não me impede de eu reavaliar. Não, vou voltar agora semanal, teve um resultado, eu acho que isso é muito legal, né? O comercial, ele criticar as suas próprias estratégias. Sim, com certeza. E aí uma pergunta que eu deixei anotada, vocês estão falando, o que você está prometendo e não está entregando? Cuidado, hein? Cuidado. E quem falou, é um tiro no pé. Tu que tá prometendo, é o cliente, não. Tu criou uma expectativa desnecessária, que talvez ela não existia. O que eu falei lá no início. Tu pegou um problema que não era teu e trouxe pra ti. Talvez nem era o que o cliente queria, né? Tu criou o problema, agora tu vai ter que arranjar a solução, porque não existe nada pior na venda de tu não entregar aquilo que tu combinou. E é difícil isso, porque eu vejo no meu dia a dia, ontem eu tava numa reunião e o dono da empresa me falou, tu me entrega um relatório assim? Porque ele não queria, eu entreguei o dado organizado, da minha forma, ele queria da forma dele. Sim. Só que aquilo ali ia me tomar pelo menos 1 hora do meu dia. Eu falei, olha só, eu não consigo te entregar. Porque se eu te entregar, você daqui a 15 dias. Se tu quiser, eu te entrego daqui a 15 dias. Porque eu tenho uma demanda, eu tenho isso e aquilo, eu te entreguei, é só tu fazer da forma que tu tá tudo certo. Ele falou, não, tá, então deixa que eu faço. Daí o que ele fez? A menina tava do meu lado, tu consegue fazer dela? Faço. O que ele queria? Ele não queria fazer a parte dele. Sim. Dele, a primeira coisa que ele fez, ele jogou pra mim. Aí eu leio bastante. Eu leio bastante sobre produtividade. Dificulta, não diz não pro cliente. Dificulta. Olha, eu te entrego daqui a 15 dias. Não, 15 dias eu não quero, porque eu vou ter uma reunião e em 5 dias eu quero mostrar esse dado dessa forma na reunião em 5 dias. Daí ele falou com a guria do lado que estava junto, ela disse que sim. Então a gente quer sempre resolver tudo, a gente traz tudo pra gente, eu vou solucionar, ou uma demanda do cliente que ele tem e não tá no teu contrato, se tu quer fazer um a mais, tu faz, mas o empreendedor diz, olha, isso não está na minha demanda. Vou dar um exemplo da galera aqui, eu pedi uma arte pra eles e eles falaram, a gente não consegue porque tem os feriados, a gente tá fazendo os cards pra isso, tudo bem, eu falei, show de bola. Pior é eles me prometerem e não me entregar, daí eu vou ficar indignada. Exatamente. Então acho que tu saber ao certo o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer, vai te ajudar a chegar na hora da tua venda ali. E tu fica tranquilo. Confiante, né? Eu sei o que eu faço, eu sei o que entrego, eu acredito no que eu entrego. Isso é bem. Vamos lá. O que fazer para estruturar um pós-venda? Como fazer isso? Que dica vocês dão aí pra pessoa? Como é que eu estruturo? O que eu faço? Ou do tipo assim, se a pessoa disser, eu não cumpri o que eu planejei, o que eu prometi para meus clientes. Faz pós-venda mesmo assim ou não? Faz. Tenta identificar o que não foi cumprido, né, nessa relação e aí tenta entregar uma solução e identificar o porquê que isso não está sendo entregue. Porque às vezes a pessoa diz, nível consciente, né? Banca, né? Eu não entreguei o que esperava, mas vai lá. O cliente sempre tem razão. Essa é a premissa, assim, né? Quando a gente está pensando em relação, né, cliente-empresa, ele sempre tem razão, né? Talvez ele possa não ter, a culpa talvez não possa ser nossa, né, digamos assim, mas ele sempre tem razão. E quando a gente tem uma percepção ruim do cliente em relação a nós, a gente precisa entender o que é de fato, né, o que foi que aconteceu e de alguma forma a gente tentar compensar, né, na tentativa de trazer ele de volta, porque é bem isso, o cliente já conhece a gente, ele já sabe, né, erros podem acontecer de percurso, né, então de que forma a gente pode burlar, ultrapassar essas objeções para que ele volte, né, a ter essa relação comercial com a gente. Criar o primeiro conflito da mesa. Eu não acho que o cliente sempre tem razão. Eu acho que se a gente tiver estruturado e a gente
tiver consciência, a gente tenha consciência daquilo que a gente combinou, a gente pode, se aconteceu algum problema no meio do caminho, a gente pode identificar e aí sim ver onde é que aconteceu a falha, porque muitas vezes a falha ela tá no cliente. Eu, por experiência, atuando há 20 anos, muitas vezes eu combinei, escrevi, estruturei e a pessoa criou uma outra expectativa, mas isso é uma questão dela. Então, não é sempre que o cliente tem razão. O que ele pode ter sempre é uma oportunidade de abertura de contato com a empresa para que a gente possa, sim, entender aquilo que não ficou claro e aí resolver. Então, eu tive hoje de manhã um caso super claro, assim, de uma cliente que falou comigo, combinou, me deu uma preferência e não era uma exigência. E ela, na cabeça dela, tinha sido uma exigência. E não, e daí tanto é que eu mandei um áudio pra ela, disse pra ela, olha, tu me desculpa, eu errei, eu entendi que aquilo que tu estava me demandando era uma preferência e não uma exigência, porque quando é uma exigência ela vai ter que resolver daquela forma e não, né, da outra. E ela disse, não, Agatha, tu tem razão, eu não te dei uma exigência, era uma preferência, só que como não aconteceu, eu me frustrei. Alinhar a expectativa. Exato, então assim, a gente tem que estar sempre balizando a expectativa. Quanto mais a gente escuta, mais a gente consegue entregar dentro da expectativa do cliente. Quando a gente não tem a expectativa balizada, aí pode ser que aconteça esse tipo de conflito. E não é sempre que a gente está vendendo, não é sempre que a gente está na linha de frente. A gente tem uma equipe trabalhando com a gente, às vezes inexperiente, às vezes não conhece toda a operação, às vezes faltou treinamento, né? Porque quantas vezes eu já trabalhei e coloquei, vai, vende, tipo, o quê? Isso quando? acontece, Né? Não tem. Pega a mochila e vai! Tipo, o que eu falo? Não sei, procura Te na vira. internet, te vira. Então, assim, a gente como gestor, E a vida gente real é falha assim, né? muito, né? E por falta de tempo, por falta de outras situações, a gente tem um clique ali que a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, assim, vai. Coitado do cara, né? Até puxando esse gancho, né, dentro da área comercial, o que a gente tem que fazer, e uma das dicas é a questão do treinamento, né? Que isso daí é uma coisa que acontece, às vezes, de fato, vai vender, só que a gente sempre tem que internalizar que assim, a equipe precisa estar treinada, precisa parar com a equipe, botar a equipe para dentro de casa, vamos treinar, vamos afiar o machado para ir para a rua. Muitas vezes, na loucura do ter que acontecer, porque a venda ela é muito dinâmica e fechou. E o resultado tem que acontecer. A pessoa que trabalha com vendas, imagina, né? A vida dela dura um mês sempre, né? Tu fecha o mês e volta para andar E zero, volta, né? Tem que subir pro 30 então, depois. Esse o ritmo da área comercial, né? Ela é ciclos de um mês. Tu faz, e chegou no último dia do mês, começa Fechou. tudo de novo no dia seguinte. Do zero, né? Então, tu tem que de novo fazer tudo. Então, é uma coisa muito... Dinâmica. Muito dinâmica, assim, e com muita força. Tu tem que ter força, tu tem que ter expansão, né? Digamos assim. Então... Gente, me perdi. Treinar a equipe. Treinar A a equipe e Isso. ter essa dinâmica, é claro que tu não vai, eu como gestora faço isso há muito tempo, eu não vou parar um time de vendas no dia 28 do mês, né? Porque eu só tenho mais 2 dias, 3 dias ali para fazer todo o resultado. Mas assim, enxerguei que a equipe não tá coesa, que não tá todo mundo sabendo a mesma etapa, que as pessoas não conhecem o processo, o que eu faço? Eu paro o meu processo 4 horas de uma semana, 2 horas, treino, organizo. Então, assim, isso é um investimento que eu estou fazendo para o resultado. Eu estou enxergando que se eu parar, orientar, eu vou conseguir um resultado maior ali na frente. Perfeito. Vou trazer aqui uma coisa que a Agatha trouxe no exemplo dela, eu vou anotando e trago de novo. Mandei um áudio para a cliente. A gente pega o pequeno, ele manda um texto. A gente sabe, dentro da PNL, né? A gente fez curso aí. Texto, tu não tem nenhum... Hoje é difícil, às vezes, a pessoa atender o telefone. Então, às vezes, a pessoa ela faz um pós-venda que não é profundo em relação ao relacionamento com o cliente. É só por fazer. Tu tem, mas aquilo ali não tem assertividade nenhuma. Então, achei interessante o que a Agatha falou ali. Eu mandei um áudio para cliente. Não foi assim, entendi, desculpa, tal. Eu acho que esse cuidado, claro, que nem a Cris ali, tu vai ligar para uma loja, para alguma coisa, acho que eles até atendem mais o telefone do que o pequeno e médio empreendedor, que às vezes não... Quando tô falando direto com o cliente final, né? Então, eu acho que isso também é bem importante. Não adianta tu fazer uma mensagem pronta, nem aí, sem intenção nenhuma, porque não vai te trazer o resultado necessário. Se eu entendo que nessa situação que eu coloquei como exemplo, eu poderia ter agido de várias formas. Eu poderia não ter dado nenhum retorno, poderia não ter sido identificado a falta de compreensão da situação,
Ou eu poderia ter pedido para outra pessoa dar o retorno. Eu não precisaria ter feito isso de forma pessoal, né? Eu dando o retorno, porque às vezes tu tem um time e outras pessoas podem fazer por ti. Só que se eu identifiquei que essa pessoa se relaciona comigo, ela trouxe para mim a objeção, sou eu que tenho a obrigação de dar o retorno. Porque assim, só tu delegar, também tu não te conecta, né? Então assim, a gente na venda, a gente tem que entender muito bem. Tem várias pessoas que procuram o meu serviço e às vezes não querem se conectar comigo, às vezes não se conectam comigo. A gente tem um perfil que a gente tem que colocar dentro da empresa, que ele é teu também, ele é pessoal. Exato. E eu acho que isso faz muita diferença. Eu tenho um tom de voz completamente diferente do que tem a Cristiane, diferente do que tu tem. E às vezes o meu tom de voz pode incomodar. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Então assim, dentro da tua empresa também tenta entender as particularidades que as pessoas trazem para o teu negócio, aquilo que o teu time faz, né, de diferença. Tu deve ter um time grande, tem um time grande, e tu entende que tem pessoas que têm essas qualificações, outras que têm outras, né, e a conexão lá tem que ser compreendida pelo gestor. Eu tenho uma cliente minha que ela é dentista até, e aí ela tinha secretária. Então ela viu que na pandemia a galera não queria ir no dentista porque não podia usar máscara, né? Ele tava ali de bocão aberto ali e baixou muito a questão dela. Mas ela é uma dentista há 10 anos. Ela já tem uma carteira de clientes, graças a Deus ela tem sistema. Então ela tem tudo pro sistema, os antigos ela tinha ficha. Então a gente fez, bota tudo, princípio da administração, que eu não consigo medir, eu não consigo melhorar, preciso ter dados para gerenciar o meu negócio, é isso que eu falo pros clientes. E aí, a secretária, oi, aqui a doutora... Eu falei, vamos fazer um teste. Manda tu um áudio pro teu cliente e explica tecnicamente por que é importante ele vir para tal. Ela tinha uma reversão de a cada 10 clientes que ela entrava em contato, com o texto da secretária. Quando ela começou a mandar o áudio, é claro que dela vai ter que estar organizada, é um tempo que ela vai ter que fazer, mas se ela não tiver o paciente lá, ela vai ficar olhando para as paredes. A cada 10 que ela mandava, ela tinha uma reversão de 4. Que normalmente é a média que a gente tem, né? Nesse curso que eu tenho, um pós em vendas e negociação, ele diz que a estruturação do pós-venda tem uma reversão de 5 ou 0 até 30% a 40%. 40% é um baita no número. E ela falou, meu Deus, então se eu mandar para uns 300 clientes, tu vai... Então, acho que esse olhar, esse cuidado também, porque às vezes a gente pensa só em delegar. Vou delegar, é um pepino, isso resolve. Cara, traz pra si, o resultado é teu, a empresa é tua. Tem coisa... Entende a conexão. Que é o que a Cris falou, é relacionamento puro. Então, acho que isso é super válido. Já estamos com quantos minutos? 56 minutos, olha aí. Passou voando. Que loucura. Tô muito feliz de estar compartilhando. Anotei aqui 3 folhas. Eu acho que isso é bem importante, todo mundo ouvir. Se você ouviu o podcast, curtiu, acha que vai ajudar mais alguma pessoa, teu amigo empreendedor, ou tu não tem empresa, mas tu tem um parente, manda esse material pra pessoa, curte lá, comenta, faz o furdunço, porque pra ajudar a gente aí, né, galera? Vamos que vamos. Tem mais alguma dica que vocês querem dar? Eu acho que, pra finalizar na questão do pós-venda, né, tem um caso, assim, que aconteceu de um vendedor que dizendo a gente vai lá e vende a Disney, né? E vocês vão lá e entregam o patati patatá. Então, baita comparativo. eu acho que é muito bacana sempre o empreendedor saber que quando, a partir do momento fiz a venda, finalizei a venda, de que forma eu vou entregar esta venda, né? Então, a entrega da venda, que às vezes se for por motorista, que no caso, por exemplo, dos brownies, eu também tenho essa questão de a venda ser entregue, né, por uma logística e tudo, ou a finalização do serviço, o serviço que vai ser entregue, ele tem que estar condizente com o que foi vendido, né? Então precisa ter essa preocupação também, né? Para não virar essa frustração depois, né? É responsabilidade sobre aquilo que tu tá entregando, né? Sobre aquilo que tu tá vendendo. Responsabilidade. A minha dica busca entender o que significa essa sigla, CRM, é uma sigla em inglês. A gente cresce muito quando a gente busca um CRM. Tu não precisa ter um CRM pago, tu pode criar o teu CRM. O CRM é uma sigla que a gente usa em inglês para dizer que a empresa tem que ter o relacionamento com o seu cliente. Não deixem de ter dados, anotem. Perfeito. Isso é bem importante, a empresa, que às vezes tem sistema, uma empresa grande, mas às vezes o pequeno
Hoje tem várias versões, a gente até estava conversando, acho que faz umas 3 semanas, sobre o CRM, sobre o que utilizar, qual ferramenta usar, levar isso. Então a gente vê empresas gastando uma nota violenta em anúncio, em patrocinado, né? Em ADS, que eles chamam ali. E não tem um CRM, ou eu não tenho condição de CRM, a empresa pequena eu consigo fazer o controle do CRM através de uma planilha de Excel ou de uma outra forma. Pode fazer anotado num papelzinho. Se tu conseguir buscar informação, o importante é tu ter o dado e saber como utilizá-lo. Então, a e dica tem gente que tem CRM e também não usa. Não sabe usar, não sabe alimentar ou não alimenta o sistema, né? A empresa não está acostumada com o processo. Então, a ideia é se relacione. Tenha dados, se relacione e cuide do cliente. Cuide do cliente. Que isso, hein? Olha aí, bom demais. Galera, muito obrigada. Obrigada a vocês, gurias, obrigada pelo convite, por estar presente. Fico muito feliz, porque eu tenho uma responsabilidade de trazer as pessoas aqui, né? Primeiro, porque é acreditar no que a pessoa fala e saber, eu tenho uma primícia que é a pessoa viver o que ela diz. Porque o que a gente mais tem hoje em dia é um monte de gente que fala, mas não executa. Então, eu vejo que vocês executam, vocês vivem isso dentro da vida profissional de vocês. Vocês me ajudaram muito com dicas. Para quem não sabe, essas 2 pessoas estavam por trás do lançamento do livro do Acorda Meu Amigo. A gente tem que ter uma hora só para contar a história do livro. Como é que surgiu, como é que foi o lançamento e olha como foi legal. Quando eu quis lançar o livro do Acorda Meu Amigo, eu sentei na frente da Agatha, que na época era minha cliente. Coach. E eu falei, eu tô escrevendo um livro dela, tá? E como é que vai ser o lançamento? Não vai ter, só tô escrevendo e tal. Não, vamos, não sei o que, daí e as 2 aqui, amigas de infância, e aí marcamos ali, fizemos o Tendel e foi um sucesso o lançamento do livro. A Agatha me ajudou a estruturar comercialmente como a gente tinha uma meta, como em 9 meses... menos de um ano, de 9 a 12 meses, acabar com todos os livros. A gente queria lançar o livro e acabar com os exemplares. Não queria ter livro até não poder mais. E a gente montou estratégias comerciais para isso acontecer. E em 6 meses, deu quase 7 meses, o livro acabou, esgotou. Mas, por quê? Por ações e estratégias o quê? Comerciais. A gente começou a olhar para o teu cliente. Tu tem um cliente tal, vamos falar com o cliente para fazer um lançamento lá na loja dele. Tu tem tal cliente, vamos falar com o cliente. Sempre buscando quem? Cliente. Depois que não tinha mais cliente, a gente foi para relacionamentos. Não é teu cliente, mas tu tem um relacionamento. Vamos falar com ele para abrir a porta, isso, aquilo. O que tu vende, o que tu entrega? Como a Agatha era minha cliente, ela sabia o que entregava, abriu várias pontes em relação a isso. Chegou no resultado, por quê? Porque tinha uma estratégia comercial aí atrás, através de uma meta. Eu acho que isso é bem importante trazer para a galera entender. Quando tem algo bom assim, o comercial tá envolvido. E o que a Cris falou ali também, como vou entregar a venda, mostra como que o comercial precisa ter um relacionamento não só com o cliente, mas com todas as outras áreas da empresa. Exato. Porque tu prometeu alguma coisa e o outro não entregar, vai dar merda. Então, tu precisa tanto se relacionar com quem está abaixo de ti, mas também com os outros setores da empresa também, com o caso que a Cris, que é uma empresa bem maior, né? Que compra o produto, sai do distribuidor, chega... Todos os setores da empresa têm que entender que a empresa atende o cliente. Todo mundo que está ali para atender bem o cliente, de cada um, né, com as suas responsabilidades. Talvez indiretamente, mas vai estar atendendo o cliente. Show de bola. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigado aí por estar com a gente nesse podcast. Próximo episódio, eu vou chamar uma professora minha do meu pós de inteligência emocional, ela é psicóloga, e ela vai estar falando sobre comparação, estresse, ansiedade e o diálogo interno. O quanto tu vive se comparando com o outro e isso acaba te gerando estresse ou até mesmo gatilhos de ansiedade. Porque tu tá fazendo o teu melhor, mas daí tu tá olhando pra quem? Pro outro. E aí, tu te atucana, né? Então, fica ligado, acompanha aí o conteúdo, porque vem muita coisa legal. Valeu? Um beijo a todos aí e obrigado, gurias. Acorda, meu amigo!